Baixo ganho de peso. Por onde começar a investigação? Poucas situações geram tanta ansiedade em uma família quanto ouvir que o bebê não está ganhando peso como esperado. E eu entendo muito o motivo. Porque a partir desse momento começam as dúvidas, os palpites, as culpas e muitas vezes uma corrida desesperada para encontrar uma resposta rápida. Mas existe um problema quando a gente fala sobre baixo ganho de peso. Muita gente começa a procurar soluções antes mesmo de entender qual é a causa. E essa inversão costuma gerar mais confusão do que o resultado. Olá meninas, eu sou a Larissa Távora da Liga Aleitamento Brasil e hoje eu quero conversar com vocês sobre um dos temas mais importantes da prática clínica em lactação. Por onde começar a investigação quando um bebê apresenta baixo ganho de peso? E a primeira coisa que eu preciso dizer é que baixo ganho de peso não é um diagnóstico, ele é um sinal. Um sinal de que alguma coisa precisa ser investigada. O erro mais comum é assumir que o problema é sempre o mesmo. Então, tem profissionais que pensam imediatamente em baixa produção de leite. Outros acreditam que o problema está na pega. Algumas focam apenas na sucção, mas a verdade é que existem muitas possibilidades. Por isso, antes da gente pensar em qualquer conduta, nós precisamos voltar para aquilo que sustenta toda a prática clínica, a avaliação. Então, a primeira pergunta que eu costumo fazer é simples. Esse bebê realmente está ganhando menos peso do que deveria? Parece muito óbvio, fazer essa pergunta, mas nem sempre é. Nós precisamos olhar a curva de crescimento, o histórico de peso, a idade do bebê, o contexto do nascimento e evolução ao longo do tempo. Depois disso, começamos a investigar a amamentação propriamente dita, Então, ali, essa amamentação, como que ela está se estabelecendo? Como está essa transferência de leite? Como está a pega? Existe dor? As mamadas são eficientes? O bebê está fazendo transferência? O bebê permanece ativo durante a mamada? Existe deglutição audível? Como que estão as eliminações, xixi, cocô? Como estão essas fraldinhas? Porque muitas vezes o baixo ganho de peso, ele não está relacionado à produção de leite da mãe. Ele está relacionado à transferência de leite que o bebê faz. E isso muda completamente a condução do caso. Outro ponto muito importante é avaliar a mãe. Existe alguma condição clínica interferindo naquela produção? Existe um histórico ali hormonal relevante? Parto traumático? Retenção placentária? Uso de algum medicamento? Exaustão extrema? Porque a produção de leite ela também precisa ser investigada de uma forma criteriosa. E aqui eu aproveito para fazer um comentário muito importante. Na Liga, nós desenvolvemos um material chamado 2 vilões da amamentação, justamente porque percebemos que os 2 maiores fatores que mais aparecem nos casos que estão relacionados com baixo ganho de peso, desmame, é a baixa produção de leite e a dor na amamentação. Então, são situações extremamente comuns, mas que muitas vezes são avaliadas de forma superficial. E eu vou deixar o link aqui na descrição para quem desejar e quiser saber mais, mergulhar profundamente justamente nesses 2 casos, nesses 2 temas que aparecem diariamente pra gente e nos deixam de cabelo em pé, na condução, eu vou deixar o link aqui para você. Mas voltando ao nosso raciocínio clínico, outro erro muito importante é investigar apenas a mãe. Nós também precisamos olhar para o bebê. Então, como que está a sucção desse bebê? Existe alguma alteração oral? Existe dificuldade na coordenação da sucção, respiração, deglutição? Prematuridade? Sonolência excessiva?
Alguma condição clínica que esteja interferindo na alimentação? Porque o ganho de peso, ele é resultado de uma interação de múltiplos fatores. Não existe apenas um lado da equação. Então existe uma dupla, mãe e bebê, e talvez seja exatamente isso que torna esses casos tão desafiadores. Porque raramente a gente vai encontrar uma única causa isolada. Muitas vezes existem pequenos fatores somados. Então, uma pega que não tá legal, uma transferência de leite que não está sendo eficiente, uma mãe extremamente cansada, um bebê que compensa ali mal essa sucção, uma dor persistente, uma produção que poderia estar sendo estimulada adequadamente e não está. E tudo isso junto começa a impactar o crescimento desse bebê. Por isso que eu gosto de dizer que o baixo ganho de peso não se resolve procurando culpados. Ele se resolve construindo hipóteses, investigando, observando, acompanhando e organizando prioridades. Porque quando a gente faz dessa forma, a gente consegue sair ali do campo da ansiedade, do achismo e entrar no campo da tomada de decisão clínica direcionada. E é exatamente isso que diferencia uma atuação baseada em evidência de uma atuação baseada apenas em suposições. E no final das contas, o objetivo, ele não é apenas fazer o bebê ganhar peso, é entender por que ele não está ganhando peso adequadamente, porque quando a gente encontra, ali a causa, o manejo ele passa a fazer muito mais sentido. Agora eu quero saber de vocês, qual é a maior dificuldade que vocês encontram quando atende, casos de baixo ganho de peso? E aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, porque toda semana a gente traz conteúdo sobre lactação humana, prática clínica, sobre o IBCLC e os desafios reais, dos atendimentos em amamentação.